CBN Campo Grande Política. Estamos começando aí a nossa entrevista desta segunda-feira, começando aí com política. Eu recebo agora aqui no estúdio da CBN Campo Grande o deputado federal Vander Loubet, que é líder aí da bancada federal de Mato Grosso do Sul. Bom dia, deputado. Bom dia, Lígia. Muito obrigada, viu, por aceitar o convite aqui e vir pessoalmente conversar conosco. Eu que agradeço o convite, né? Faz dia que a gente está tentando organizar, mas passei por um probleminha de saúde, a gente suspendeu, mas estou um prazer poder estar aqui falando com os ouvintes da 93.7 no programa CBN Campo Grande. E recuperado, muito bem. Verdade. Deputado, vamos começar aí fazendo então uma avaliação da votação da reforma tributária na semana passada, que agora vai seguir aí o caminho do Congresso, do Senado, né? Qual é a expectativa aí do senhor em relação ao Senado? Então, Lígia, eu vejo que a semana passada foi um momento histórico para o Brasil, né? Porque eu estou lá há 21 anos como deputado federal. Desde que eu cheguei, se você perguntar, os 513 deputados e os 81 senadores são a favor da reforma tributária. Uhum. O grande problema é que isso é uma pizza, um bolo. E você tem que fatiar. Então tem que ser aqueles, alguns vão perder, outros vão ganhar. Então nunca se conseguiu construir uma proposta. Eu acho que nós passamos agora e tivemos a oportunidade de ser uma reforma que ela não ficou assim como se fosse um ato do Legislativo ou do Congresso, muito menos do Executivo. Eu acho que ela nasceu no bojo da sociedade civil pela necessidade e a importância que tem para a gente poder pensar o Brasil de uma forma mais longe, olhando uma visão mais longa, né, para poder se planejar. É uma reforma que simplifica, ela moderniza e, principalmente, ela faz uma transição que é muito importante, onde os estados não vão perder suas receitas. Qual que era a grande preocupação, por exemplo, nossa aqui do Mato Grosso do Sul? Nós tivemos várias reuniões com o governador Rídio e a bancada se unificou, mesmo com todas as diferenças políticas que nós temos entre nós, deputados. Mas a gente conseguiu incluir 2 pontos que eram muito polêmicos, que era a questão dos incentivos fiscais para o Centro-Oeste, particularmente para nós. Né? E você precisava dar uma garantia jurídica, porque aqueles empresários que vieram para cá, em cima de uma lei estadual, com os incentivos, que buscaram financiamento, seja através do FCO, seja através de outros tipos de BNDES, montaram sua empresa, geraram emprego. Né? E temos outras vindo, ter essa segurança jurídica. E a gente garantiu na reforma. Ela vai ser garantida até 2033. Né? 32, desculpa. Né? Outra coisa que era muito importante, a questão do Fundersul, que foi nós que criamos, né? Que é um fundo de infraestrutura. Nós conseguimos incluir na receita do Estado. E isso ficou dentro da medida provisória, porque qual que era a preocupação também de todo mundo? Né? Você se lembra aquela vez, naquele que ficou para ser regulamentado, na época do governo Fernando Henrique, né? Que era a questão da contribuição para quem exportava. Soja, né? A Lei Candir. Né? E o que aconteceu? Hoje, se você pegar os estados, tem bilhões lá. Então, isso foi garantido, não vai ter prejuízo dentro da medida provisória, ou seja, dentro da lei. E outra coisa que eu vejo, só para você ter uma ideia, a ONU, por exemplo, são 193 países que compõem a ONU. 174 tem o IVA. Poucos são os que não têm essa legislação. É só 2 impostos. E na cadeia toda, você não tributa toda a cadeia. Isso vai, a médio e longo prazo, vai facilitar muito. O senhor não acha só que essa transição vai ser muito demorada? O senhor acha que no Senado isso pode ser abreviado com algum... O Senado está para isso. Eu acho que muda muito pouco. Até porque você precisa disso. É muito melhor ter esses 7 anos, né, a partir de 2026, para você fazer essa transição. Sabe por quê, Lígia? Porque a gente vem falando há tanto tempo. Eu acho que pelo menos não estão começando agora. Você vai ir até 2033, isso 32 está consolidado. E eu acho que assim sinaliza para o mercado, para o mundo todo, uma legislação moderna, vai acabar com aquela guerra fiscal, vai facilitar os estados, vai facilitar as relações, vai obrigar os estados a também se modernizarem, né? Eu estou muito entusiasmado. Eu acho que
Isso vai ajudar o Brasil a ter um crescimento a médio e longo prazo de uma forma muito mais consistente. E eu vejo que assim, a expectativa, eu tive sexta-feira, passei por São Paulo, né? O mercado todo otimista. Eu acho que não só nisso, mas também nós temos o CARF, que também é uma outra que vai estar se modernizando. Eu acho que essas reformas, eu acho assim, a experiência do presidente Lula conta muito. Né? Esse terceiro mandato dele, ele fala muito isso para nós, lá para a bancada. Eu não posso cometer os erros que eu cometi. Eu tenho que ser diferente. E eu acho que ele está tendo essa visão de envolver a sociedade civil, de construir uma base, porque nós não temos maioria, está chamando os partidos de oposição para compor o governo. Está aí a União Brasil, está aí o MDB no governo, está aí o Podemos no governo, está aí uma parte do Centrão vindo para o governo. Muito se criticou nesses últimos dias a liberação dos 7 bilhões e 600 milhões para votação da reforma. Mas isso aí é orçamento. É muito mais você fazer de forma transparente, que acabou com o orçamento secreto, você sabe para onde vai, para que obra que vai, tem como a sociedade civil fiscalizar, né? E isso ele faz parte desse contexto, dessa composição. Né? Eu estou lá há 21 anos, sempre se teve isso. Isso é uma ferramenta que o Executivo tem e que todos os governos, seja Fernando Henrique, seja Lula, seja Dilma, seja Temer, seja Bolsonaro, utilizou deles. Eu acho que quando se dá transparência, mesmo se liberando, que está lá, é orçamentário, você está liberando, eu particularmente não vejo problema. Eu acho que esse pragmatismo tem que ter, porque senão você não governa. E numa democracia, você não governa sem o legislativo e sem o judiciário. Aí nós não construímos, nós ganhamos a eleição num Brasil dividido, né, com 51,2 e com Congresso em minoria. Então precisa ter essa capacidade e essa habilidade, e o presidente Lula sempre foi muito transparente nisso, sempre ele falou que ele ia fazer um governo, uma frente ampla, e hoje, se você pegar o governo, é uma frente ampla, uma transição para a gente restabelecer, resgatar de novo as relações com os outros poderes. O senhor comentou aí que para a questão da reforma, a bancada se uniu, né? Mas a gente viu que depois, na hora do voto, claro, os bolsonaristas votaram contra, né? Como é que foi essa discussão entre vocês dentro da bancada? Não, o governador Rídio sempre teve uma postura muito decente e muito transparente. Ele chamou aqui umas 3 reuniões, colocando aqui aquilo que era... Quando você vai para uma reforma tributária, você sabe que em alguns pontos você tem que abrir mão. Mas aquilo que era para nós, que nós não podíamos abrir mão, né? Que eram esses pontos aí, né? Que eram fundamentais para o Estado, sob pena do Estado perder receita e se inviabilizar. Né? E foi garantido isso. E claro que tem a disputa política, que é legítima, a oposição de não votar, né? Mas essa reforma ela atende o povo, e principalmente as pessoas mais simples. Quando se desonera a cesta básica, você vai ver o que isso vai significar a médio e longo prazo. O senhor acha que o cidadão comum vai começar a perceber? Vai refletir no bolso deles, podem ter certeza. A partir de quando, senhor? Eu acho que a partir disso, na medida que isso for consolidando. Claro que isso aí não é do dia para a noite, mas isso já sinaliza. Só para você ter uma ideia, eu estava conversando com a ministra Simone e com o ministro Haddad numa reunião. E janeiro, a expectativa de crescimento do PIB brasileiro era 0,4. Agora, nós fechamos o mês passado, isso, se nós não fizermos mais nada, vai ser 2,4. Com essa reforma, nós vamos crescer mais de 3%. Sabe o que isso significa? Emprego, mais orçamento. Isso vai significar lá na frente investimento em infraestrutura nos municípios, nos estados, principalmente aonde precisa chegar aquela na ponta esses equipamentos, seja na saúde, na habitação, seja na infraestrutura, seja na educação, na segurança. Então eu vejo um horizonte muito promissor, eu estou muito otimista e não tenho dúvida que o governo do presidente Lula vai chegar muito forte lá na frente. Até usando dessa experiência da relação internacional, o Brasil voltou na geopolítica, né, se posicionar. O mundo está carente, Lígia, de líderes. O presidente Lula, eu tive a oportunidade de ir com ele para a China. Ele é uma referência hoje, até pela idade, pelos temas que ele debate, a questão ambiental, a questão da fome. Isso tem um simbolismo muito forte e a gente está sabendo usar muito bem. Ele priorizou esse primeiro semestre para recuperar essa relação internacional e sentou agora esses últimos 30 dias nessa reforma. E eu acho que a gente fecha o semestre de uma forma muito positiva para o Brasil.
Deputado, o senhor também estava, há um tempo atrás, bastante otimista em relação aos projetos aí para viabilização de reestruturação das nossas BRs, a 163, a 262, e agora a gente viu que isso foi aí deixado para mais 2 anos para frente, né? Como é que Mato Grosso do Sul pode, porque o governador, eu vou dar um parênteses aqui, o governador tinha falado que se o governo federal não assumisse já nos próximos meses, conseguisse fazer uma relicitação, por exemplo, ele iria pedir a outorga dessa rodovia para poder cuidar disso aqui e resolver os problemas. Nesse final de semana mesmo, nós tivemos novos acidentes com mortes. A gente tem visto isso no dia a dia nas nossas rodovias, principalmente a 163 e a 262 são as principais, e agora com esse movimento intenso de caminhões que nós temos, acidentes seguidos. Como está isso e por que isso não deslancha no governo federal? Primeiro, Lígia, eu acho que é importante. Nós fechamos a bancada toda, estavam os 8 deputados, 3 senadores, numa reunião com o governador, para fechar quais são os projetos estruturantes e estratégicos para o Mato Grosso do Sul, para a gente levar a bancada junto com o governador para o presidente da República. Ele está priorizando uma média de 5 a 8 projetos estruturantes para cada estado, aquilo que é estratégico. E nós tiramos exatamente essa 163, a 262, a alça que chega da rota ponte, bioceânica, né? Até a ponte, né? O término da ponte e a recuperação da nossa ferrovia, dessa nossa que liga até Corumbá, Três Lagoas, Corumbá. A malha também foi prorrogada. Exato. Aí, né? O que nós estamos trabalhando? Na verdade, você está pegando a 163 que liga Sonora, Campo Grande, né? Mundo Novo. O projeto, Dourados, eu tive, até eu, como coordenador, estava eu e o deputado Beto. Fomos lá no diretor-geral do DENIT, mas antes eu tive na agência, na NTT, na audiência pública. Tá. Esse projeto que o governo anterior deixou para que pega Sonora até Campo Grande, não nos atende. Por quê? Ele só duplica 60 quilômetros, de 60 quilômetros, 33 é dentro do anel viário de Campo Grande. Ou seja, e os outros... E não tiraria o anel viário daqui, não tiraria, né? O anel viário, né? O que nós pedimos? E depois nós tivemos... o governo vai refazer, está prorrogando esse prazo para refazer o projeto, né? Nesse prazo, não é que vai ser 2 anos, pode ser bem antes. Tá. Mas mais do que isso, o que eu acho que é importante nisso? É permitir fazer com que a gente possa até... porque essa empresa é uma empresa de nome nacional, a que tem a CCR, a CCR, né? Tem uma multa muito grande, pode ser que até se ajuste uma possibilidade de abater essa multa e a própria CCR fazer a duplicação toda para você não ter que fazer um novo processo de licitação. Todas essas hipóteses vão ser tratadas e vão ser discutidas entre o DENIT e a NTT, no sentido de achar qual que é a melhor saída, ou até mesmo repassar e fazer, que essa é uma das propostas do governador Riedel, de repassar para o Estado poder fazer, delegar para o Estado fazer essa licitação. Mas nós estamos muito atentos, elas estão nas prioridades, tanto do governo do Estado como do governo federal. Essa é a 163, a 163. E a 262, que é um gargalo. A 262, só para você ter uma ideia. Teve autorização, falava em Corumbá semana retrasada. Eu tive lá, nós temos recurso para ela. Só para você ter uma ideia, o DENIT tem 1,5 bilhão aqui para gastar nas rodovias das BR dentro do Estado, né? O que acontece? Ela não tinha a autorização do IBAMA. O IBAMA autorizou. Eu tive lá também com o presidente do IBAMA e ele nos entregou a licença que está mandando aqui para o DENIT daqui para você poder executar e recomeçar. É a manutenção, inclusive para permitir a passagem de animais que temos ali não só de vida humana, mas de muitos animais sendo em na função região aqui de do Pantanal, Corumbá, que é a 262. Né? Até aqui da Uana, que só para você ter uma ideia, ali está passando 400 caminhões de minério que está vindo de lá. Não há estrutura de rodovia que aguente. A gente tem falado isso o tempo todo. E aí nós precisamos fazer a ferrovia. Três Lagoas. Né? Daqui até Três Lagoas tem recurso para duplicação. Nós estamos trabalhando isso, né, para fazer pelo menos até Água Clara. Né? Isso está na programação. Água Clara.
né? São as prioridades que o governador linkou junto com a bancada e que nós estamos lá em cima. É que isso você sabe, é um processo, não faz do dia para a noite, né? Nós estamos com 6 meses do governo. Eu acho que acelera agora, né? Vai entrar nessas prioridades. O presidente Lula quer no segundo semestre lançar com outro nome, mas o antigo PAC que tinha, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que é esses programas estruturantes para os estados brasileiros, junto com os governadores, independente de que partido pertence o governador. Eu acho que isso que é o mais importante, sabe, Lígia? O presidente Lula tem olhado, e nós temos feito, um governo sem olhar de que partido é o prefeito ou a prefeita, de que partido é o governador. E aqui nos facilita mais ainda, porque nós estamos dentro do governo Riedel. O PT foi para dentro, então facilita mais, tem muito mais unidade, né? Nós temos a ministra Simone, que está nos ajudando muito, nós temos a ministra Cida das Mulheres, agora vai começar a vir os programas e a transversalidade nos programas, que isso vai ajudar muito o governo do Estado, né? Então, principalmente nessa área social, no MDS, no MDA, né? Que é da agricultura familiar, que é do desenvolvimento social, ou seja, não vai faltar recurso. E eu acho que a gente vai intensificar muito, e nessa parceria com o Estado e com os municípios vai facilitar mais ainda, porque isso unifica, né, a estrutura do município, do Estado, alinhado com o governo federal. Isso faz chegar muito mais rápido lá na ponta, que eu acho que é o desejo de todos nós. O senhor esteve aí reunido há poucos dias aí com o ministro Carlos Lupe, né, em relação à questão do atendimento do INSS. Mudei de assunto porque esse é um problema que atinge boa parte da nossa população aí. O que ficou decidido? Nós vamos ter melhorias nesse atendimento aqui no Estado? Vamos, né? Tem muita reclamação, né? Uma falta de servidores, ele está ajustando absurda. Isso. Absurda. As pessoas não conseguem receber o tempo que se leva o processo, receber o benefício. Né? Tem compromisso dele. Nós pedimos um olhar especial para o nosso aqui, que o nosso está numa... Assim, vai abrir concurso? Vai abrir concurso, né? Está acertando esse para o segundo semestre começar os concursos, e ele está fazendo um remanejamento para tentar fazer uma força-tarefa para acelerar esses processos, que aqui está aliviar a fila um pouco? Aliviar a fila e muito mais. Aqui tem uma demanda reprimida muito maior do que outros estados. Isso que nós vamos mostrar para ele com os dados que nós pegamos daqui. Então isso vai ser feito já de imediato? Já de imediato, ele se comprometeu com isso. O Lupe é um cara que conhece bem a nossa realidade, tem uma boa relação aqui com o Estado, né? E eu a conheço há muito tempo, até na política, e ele é uma pessoa muito sensível, e é da política. Bom, então falando em política agora, vamos falar um pouco da conjuntura nacional aí, sua relação com a Simone Tebet, por exemplo. Muito se tem falado que ela está preparando o terreno para se lançar novamente candidata à presidência aí. Como é que está isso dentro do partido hoje, dentro do PT? Não, eu acho que o presidente Lula tem dado uma liberdade enorme para ela, né? Tanto é que ela está transformando a pasta dela do planejamento, que é uma coisa muito mais técnica do que política, numa ferramenta política. Quem viu o PPA, ela está andando o Brasil todo, né? O Brasil todo transformando o PPA num grande movimento envolvendo a sociedade civil no debate dessa discussão, que vai planejar os próximos 4 anos. Eu acho assim, o presidente Lula tem uma vantagem. Ele não é ciumento e ele gosta de investir em novas lideranças. E eu acho que a Simone é uma liderança que está emergindo. E ela tem sido muito leal com o presidente. Ela está muito entusiasmada. Nas conversas que eu tive com ela, né, ela fala da capacidade, da sensibilidade que o presidente tem no sentido de captar aquilo que é importante para o Brasil. Por quê? Porque ele conhece. O presidente Lula andou esse Brasil. E já foi 2 vezes, 3º mandato, então facilita muito mais. Já está mais maduro, mais experiente. E o que eu vejo? Eu acho que a Simone, ela hoje, cada vez mais, ela unifica esse campo. E se o presidente Lula não for para a reeleição, é uma opção que ele tem. Eu acho que ele tem o Haddad. Essa frente vai se manter, não tenha dúvida, nos próximos 4 anos.
Seria, é possível até um convite para ela vir para o PT? Não sei se é convite. Ou seria uma união com o MDB? Eu acho que é uma união. A gente não tem essa coisa de trazer todo mundo para o partido. Eu acho que quando se discute um programa, seja numa frente, seja quem for escalado para representar aquele programa, né, não precisa você cooptar, trazer para o partido e ser pelo partido. Né? Eu me faz lembrar que, na época que o Zeca foi governador, era chefe da Casa Civil. O PT, numa eleição, fez 17 prefeitos, o PDT fez 14, o PL, que estava junto conosco. Ou seja, você tem que fazer os seus aliados crescerem. Então, não é no sentido de cooptar. Eu acho que a Simone é um grande quadro. O Haddad, eu acho que também nessa coisa, cada dia se consolida muito. Né? É uma alternativa que nós temos. Mas eu Pode ainda ser uma acho... dobradinha, então. Eu ainda acho que eu tive com o presidente Lula, Lígia, na China. A determinação e o tesão que ele está é muito grande. Eu acho que é muito provável, não sei que ele não tenha saúde, senão ele vai ser o candidato do PT à reeleição, para consolidar esse projeto por mais 4 anos. Não acredito que ele está disposto a passar o bastão ainda não, a não ser que nós estamos aí, começo de governo, tem 3 anos ainda, mas a movimentação que ele faz, tanto nessa agenda externa, como nessa agora, ele assumiu a coordenação política. Nesses 30 dias, você viu, todo mundo falava, está desarrumado a Casa Civil, está desarrumado a relação com o Congresso. Em 30 dias ele ajustou e demonstrou força nessa votação da reforma tributária. Bom, eu ia lhe perguntar, o senhor falou aí, citou o Zeca do PT, e eu ia lhe perguntar das eleições municipais. O senhor citou o caso das eleições anteriores aí, quando se fez vários municípios com outros partidos. Como é que está aí agora a movimentação para essa eleição do ano que vem? Eu acho que essa eleição vai ter 2 grandes cabos eleitorais. Riedel e Lula, na minha opinião. Eu acho que o Riedel já chega forte. Na capital, vocês serão adversários. Aqui é 2 turnos, então é natural que cada partido... Eu sou daqueles que o time tem que jogar para ganhar a plateia, né? Torcida, né? Então, o que eu vejo? Né? Eu acho que no estado todo, a gente tem uma priorização de aliança com o PSDB no estado. Mas não significa que a gente está no governo, que a gente tem que estar em cada município alinhado com o PSDB. Nós temos autonomia. Campo Grande, Dourados, as grandes cidades, nós estamos discutindo. Na maioria dos municípios, nós vamos estar muito alinhados, na minha opinião, pelo que estou percebendo, numa aliança com o PSDB. Né? Aqui em Campo Grande. Aqui vai ser um quadro pulverizado. E é natural. Sim. Vai ser 6, 7 candidatos. Ou mais. Mas eu acho assim, mais competitivos. O que eu vejo? Qual que é a minha visão? Eu queria, lá atrás, a Camila de candidata a prefeita. Mas acho que a Camila está se encontrando em Brasília, está sendo uma brilhante deputada, está motivada, né? E ela está com foco no mandato. Conversei com ela não tem assim, a disposição, pelo menos ela tinha me falado, de ser candidata. E aí a outra alternativa, na minha opinião, é o Zeca. O Zeca já é um político consolidado. Eu acho que o cenário do ano que vem vai ser um cenário que é propício para o perfil do Zeca. Estou convencido disso. Por quê? Você pode falar tudo, mas esse estado é um estado, o Mato Grosso do Sul, antes do governo Zeca e depois. Quando nós assumimos em 98, nós só ganhamos, até porque é um estado conservador, porque estava um desastre. 7 folhas atrasadas, o estado sem capacidade de investimento, sem receita, arrecadava 45 milhões de ICMS, né? Os servidores todos desmotivados, com folhas atrasadas, ninguém queria vender, o comércio não queria vender para servidor, né? O estado sem uma política de industrialização. Nós assumimos, criamos o Fundersul. Se você pegar as grandes estruturas, os pilares que se mantêm até hoje, vem do nosso governo. Fundersul foi nós que criamos, está aí 1 bilhão e 400 milhões de receita. O FIS, que é o Fundo de Investimento Social, esse estado não tinha programa social. Nós criamos 100 mil famílias, era assistida pelo Segurança Alimentar, que depois se transformou na Bolsa Família com Lula, a nível de Brasil. Esse estado não tinha habitação, o Xerogami, que depois virou Minha Casa Minha Vida. Esse estado não tinha política para a cultura, nós criamos o FIC e o FIE, que era o Fundo de Investimento do Esporte e o Fundo de Investimento da Cultura. É com essas bandeiras, então, que vocês vão tentar eleger o Eu Zeca vejo que o Zeca, se vir com um discurso moderno, dizendo que ele recuperou, e depois o André deu continuidade, o Reinaldo aprimorou mais ainda, né? E que Campo Grande precisa de um cara experiente
Tá aí o Lula, que precisou voltar pela terceira vez e está botando, e o Brasil, né, fazer essa vinculação com o governo Lula, é da cozinha do presidente. O que precisar de projetos de infraestrutura, eu tenho certeza que com o Zeca vai ter muito mais facilidade ele virando prefeito. E eu não tenho dúvida que o Zeca já sai com 2 dígitos em qualquer pesquisa. Se for para o segundo turno, ótimo. Se não for, nós vamos ser determinantes no segundo turno. A política é isso, né? E eu acho que tem condições de construir esse cenário para a gente ir para o segundo turno e fazer uma disputa e, se possível, e com a experiência que ele tem, governar Campo Grande, né? Se não for, nós vamos estar discutindo aquilo que é melhor, nós vamos ser decisivos num segundo turno. E a gente faz com o Zeca, a gente faz uma grande bancada. Em 96, nós fizemos 5 vereadores, naquela época era 21, a Câmara é composta de 21 vereadores. Hoje são 24. Hoje é 28, 27, né? Não, Acho que é. 24. 24, Uhum. né? Ou seja, nós temos condições de fazer 5, 6 vereadores, porque motiva um candidato competitivo, motiva a chapa. Tem muita gente boa, nova, querendo vir, que viu E no que no interior? PT é fácil. Por exemplo, a Camila, vereadora, deputada federal. Né? Então, essas candidaturas emergentes, jovens, por segmento, isso a gente quer montar uma chapa extremamente para fazer 5, 6, como nós fizemos em 96. Ninguém conhecia Cabalmi, foi fruto da onda da campanha do Zeca e do Benhur naquela eleição. Ninguém conhecia o Valcir, que era uma liderança comunitária lá da Copa Vila. Ninguém conhecia o Ojeda, que era do sindicato do Sintel, que se elegeram. Ou seja, nós fizemos naquela Pedro Kemp, né, e o Ataíde. Nós temos 5 vereadores em 96. Né? Qual que é, deputado, o projeto para o interior aqui em Mato Grosso do Sul? Vocês têm em mente quantas prefeituras ou quantos vereadores? Vocês já traçaram isso? Nós estamos traçando o seguinte, o PT vai ter uma renovação dos diretórios em 40 ou 42 municípios dos 79. Vai ter um PED, que nós chamamos, né, de Programa de Renovação dos Diretórios. Né? Ou seja, e aí nós estamos até dezembro trazendo as novas lideranças, porque a gente está numa reconstrução. A gente nesses últimos 6 anos, foi sofrível no Brasil inteiro, né? A gente perdeu muitas lideranças, né? Além de perder que saíram, outras como Cabalmi, como Amarildo, né? Se foram, né? Então nós estamos num processo de reconstrução, de trazer novas lideranças, profissionais liberais, jovens. Ou seja, hoje o PT trabalha para atrair novas lideranças e preparar. Mas aonde a gente tem? Nós temos candidatura competitiva em Campo Grande, nós temos candidatura Dourados, nós estamos preparando Ponta Porã, Três Lagoas e as 5 maiores. Né? Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá. Por quê? Essas 5 cidades correspondem a 50% do eleitorado do Estado. Né? E as outras, assim, Glória de Dourado, nós temos o Buguelo, que é um candidato competitivo. Conversei hoje cedo com o Reinaldo, devo estar sentando com ele essa semana para discutir um pouco o Estado, onde que cabe aqui, onde a gente pode indicar o vice, onde que a gente pode cobrar deles para o PSDB nos apoiar. Né? Nós queremos fazer 4, 5 prefeitos e queremos fazer muito vice-prefeitos e fazer bancada de vereadores. Para você reconstruir, passa por esse processo. Não adianta você querer já fazer o telhado da casa se você não fizer essa base. Né? É uma reconstrução. É uma reconstrução. E eu acho que o partido retoma para a gente poder, muita gente jovem, muitos jovens, muita gente profissionais liberais, muita gente querendo vir para o PT. Né? Agora falando do seu projeto político, o senhor pretende sair novamente, mais para frente, mais uma eleição ainda, sair candidato novamente a deputado federal? O senhor falou há pouco, o senhor está há mais de 20 anos já lá. Lígia, né? Deixa eu te falar, eu tomei uma decisão já com minha família. Eu não sou mais candidato a deputado. Tenho um orgulho muito grande, 6 mandatos. E os 6 mandatos de uma forma muito intensiva. O senhor vai ser candidato ao Senado? Eu quero tentar me viabilizar como candidato a senador. São 2 vagas, mas para isso, ninguém é candidato de si mesmo. O que eu preciso? Eu sou daqueles caras que gosto, como eu coordenei muita campanha, eu gosto de estratégia. Para mim, tem 3 coisas que são elementares para mim poder ser candidato ao Senado. O Lula chegar forte, e eu acredito que vai chegar até 2026. Mas isso é uma novidade aqui, então. O senhor está lançando aqui a sua pré-candidatura ao Senado. Não, eu tô na busca de construir as ferramentas, os elementos necessários para mim ser. Se o Lula chegar forte em 2026,
se a gente continuar no governo Riedel, eu poder ser o 2 do Riedel, porque são 2 vagas, é natural, sim, e o Riedel indo para a reeleição, né, nós já estamos dentro do governo. É um facilitador para a gente estar junto em 2026. Né? É natural que ele, como candidato a governador, vai ter um senador. É muito difícil o partido querer as 2 vagas para o Senado, a sim, vice. Né? Então ele vai ter, com certeza, uma vaga de vice e uma vaga de senador para estar compondo, né, com as outras forças. E eu espero ser o 2 do Riedel e ser o 1 do Lula. Se eu reunir essas condições, eu sou candidato. Senão eu vou continuar na política sem mandato. Eu vou ser dirigente do partido, vou continuar no partido. Porque eu acho assim, eu já tive... Na Câmara, então, o senhor está encerrando? Estou encerrando. É meu 6º mandato. Acho que eu sou o único deputado com 6 mandatos na história. Era eu e o Nelson Trade pai, que eu tenho orgulho, fui deputado com ele, era um grande deputado. Você sabe que você ser 6 vezes deputado não é fácil, né? Mas é o reconhecimento desse trabalho. Eu sou uma pessoa muito, muito presente nos municípios. Eu faço, de fato, um mandato municipalista, porque eu acho que tem um tripé que você precisa no mandato. É a atuação institucional, que é o teu papel como legislador, é você estar lá na ponta que as pessoas te cobram, porque hoje o mandato, ele não é mais a democracia representativa que você votava para o cara te representar em Brasília. Hoje a democracia é participativa, o cara quer olhar em que você está votando, como é que é teu voto em tal matéria, e quer sua presença lá no município. A consciência política, né? Mudou muito, e com as mídias sociais mais ainda, né? Agora, por que o senhor quer ser senador da República? Porque eu acho que essa experiência de 6 mandatos me credencia para tentar um voo mais alto. Eu acho que eu conheço Brasília. Eu te falo assim, sem nenhuma falta de modéstia. Conheço aquilo lá, como que funciona. Brasília, o Senado é só 81, tem um peso muito maior. Né? Um estado como o nosso precisa de um senador que tenha essa experiência e que tenha faz essa transição com o executivo. Para defender, para industrializar, para trazer investimento, para trazer os equipamentos. Né? E também, com essa experiência de 6 mandatos, como legislador no Senado, né, tem algumas matérias que é exclusiva que o Senado que vota, que legisla. Então, essa experiência da Câmara vai me ajudar muito lá no Senado. E eu acho que eu posso ajudar muito o Estado com essa experiência que eu estou concluindo na Câmara dos Deputados e podendo começar uma vida nova, motivado no Senado. Agora, claro, que isso ainda está longe, né? Nós temos que fazer toda essa transição aí também, sem se precipitar. Eu não posso... Essa experiência eu não posso... que eu tenho, eu não posso errar, me precipitar. Eu estou falando assim da forma muito natural, porque eu não sou mais federal. Não tem assim, não vai ser essa... lá, vou voltar atrás e ser candidato a federal. Isso está decidido. Se eu conseguir me viabilizar para o Senado, ótimo. Senão eu vou continuar fazendo política. Eu gosto do que eu faço. E você pode fazer política também sem mandato. Né? Eu sou daqueles que comecei, tanto é que eu nunca tinha sido, até 2002, eu nunca tinha sido candidato, eu era muito da máquina partidária. Eu fui dirigente, presidia, era coordenador de todas as campanhas do PT aqui antes de eu virar deputado. Então, eu posso voltar a cumprir esse papel no partido, sabe? Muito bem. Eu conversei aqui com o deputado Wander Lobé, do PT de Mato Grosso do Sul, que é hoje a líder da bancada de Mato Grosso do Sul, e confirmou aqui para a CBN Campo Grande que é o último mandato como deputado federal e vai tentar o Senado lá em 2026. Isso, 2026. Verdade, eu acho que tem temas também importantes para levar nesse debate para o Senado. Essa questão da agricultura familiar, esse processo aqui da questão do bioma pantanal, cerrado, né? São temas, essa discussão para achar uma solução da questão indígena. Então, eu acho assim, e eu tenho essa facilidade de trânsito e autoridade para debater esses temas no Senado e a gente poder achar uma saída, intermediar uma saída que atenda todo e que a gente possa cada vez mais ter esse estado pujante, né, crescendo, se desenvolvendo, mas preocupado também com a questão ambiental, preocupado com esse sistema, com a questão indígena, né, que é fundamental isso no mundo globalizado como nós vemos. Esses temas, deputado, eu já deixei para uma próxima conversa, porque senão não ia dar tempo aqui hoje. Muito obrigada pela sua participação, viu? Um bom dia, uma boa semana. Ótima semana para vocês aqui, um grande programa.